Bom dia, minha gente. Grande abraço aí para vocês todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos lá falar sobre o jogo de ontem, Atlético Nacional da Colômbia contra o Bahia, lá em Medellín. 1-0 para o Atlético Nacional. Bom, gente, quem acompanha o nosso trabalho, né, nas rádios, no YouTube, nossos vídeos aí, nossos programas, está ciente daquilo que eu falei, né, que eu achava que o Bahia tinha sim condição de chegar lá na Colômbia e vencer o Atlético Nacional. Que o Bahia tem um bom time, né? Ao mesmo tempo eu falei o seguinte: na parte tática, na parte técnica, o Bahia tem um bom time. Agora o Bahia precisa acreditar que pode, né? O Bahia precisa ser mais competitivo. O Bahia precisa entender que tem grandes jogadores e que pode disputar de igual para igual. Afinal, o jogo é jogado, né? E muita gente estava sem acreditar de que o Bahia poderia chegar lá. Existe também muita aquela coisa do Bahia de antigamente. Muita gente que não acostumou ainda que o Bahia hoje é blindado por um investidor muito forte, né? A SAF do Bahia, que tem o Grupo City, apesar também de que insistimos em falar que o Bahia ainda não tem um elenco para chegar, por exemplo, a um título de Libertadores da América, a um título do Campeonato Brasileiro. O que o Bahia pode fazer é brigar por uma classificação, por uma posição melhor, né? Numa Libertadores bem disputado, vai chegar numa semifinal, num Campeonato Brasileiro entre os 6 melhores colocados. Às vezes um torcedor ou outro até se chateia com isso, mas é uma realidade. Eu costumo dizer que a gente analisa sempre aquilo que é apresentado para a gente. Nós não inventamos nada, nós vemos o que está acontecendo, a gente tem uma visão daquilo, enxergamos de uma maneira, às vezes de uma maneira diferente de que outros enxergam. Então, assim, ontem o time do Bahia faltou competição, né? Faltou ser um time competitivo dentro de campo, faltou calma, tranquilidade, faltou emocional, né? Estar no lugar, porque se vocês repararem, os dois inícios, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, o Bahia relaxou e no futebol não permite relaxamento. O futebol, você inclusive não pode estar torcendo para o seu companheiro chegar na bola, você tem que chegar, você tem que fazer o seu papel, não pode estar torcendo para o adversário errar, você tem que fazer o seu trabalho, né? E veja que o Bahia toma o gol no início do jogo, aos 2 minutos, a sorte é que o jogador estava um pezinho na frente ali, impedido, e a arbitragem anulou o gol do Atlético Nacional. E no segundo tempo, volta para o segundo tempo aos 40 segundos, gente, você desce para o vestiário num jogo difícil, o jogo está 0-0, jogando fora do seu país contra um time forte, e forte que eu falo, não é forte tecnicamente não, é forte em todos os sentidos, taticamente, tecnicamente, jogadores fortes, né? E o Bahia deu um vacilo, a bola vem do goleiro, e ali a linha está alta, né? A linha de defesa do Bahia está lá no meio de campo, mas que esteja atenta aos jogadores que estão ali, jogadores de muita velocidade. Isso foi visto no primeiro tempo, não é nem que foi uma jogada de início de jogo. E outra, o Bahia conhecia esse time, né? O Bahia venceu aqui por 1-0 do Atlético Nacional na Fonte Nova. Já conhecia a qualidade, a velocidade desses jogadores. E aí foi um vacilo tremendo. E aí o jogador parte em direção ao gol, ainda dá um toque na frente dentro da área. A bola dava para Marcos Felipe segurar assim, tranquilo, se ele tivesse calma no momento. Se fosse um goleiro de mais qualidade, bom, não dá, estou com medo, o jogador pode me atingir, dá um soco na bola forte para fora, foi com a mãozinha, deu um toque para o lado, o cara chegou fazendo gol, ainda demorou, olhando se bateu na mão do cara, mas é um lance realmente interpretativo e o Bahia terminou levando o gol. Mas, gente, foi um Bahia irreconhecível ontem. Daquele Bahia que a gente avalia daquilo que eu falei há pouco, né? Nós analisamos aquilo que é apresentado para todos nós. O Bahia, por exemplo, em jogos fora como o do Palmeiras, o Bahia sofreu contra o Palmeiras, mas ganhou o jogo lá no Allianz Parque, né? O Bahia tem, por exemplo, contra o Flamengo, né? Sofreu também, mas uma hora ou outra o Bahia conseguiu ter a bola, ter a posse. O que o Bahia precisa, e a gente volta a insistir nisso, que o Rogério e sua comissão técnica precisam, é colocar na cabeça dos jogadores que o Bahia pode jogar do mesmo jeito que joga na Fonte Nova fora de casa. O que é que falta? O equilíbrio emocional. A bola tem que ser tocada. O Bahia não conseguiu ontem, gente,
dá 4 passes seguidos, tipo Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Eric, volta pro Caio Alexandre, pro Everton, volta no Juba, não conseguiu. É claro que o time acertou a marcação, o Atlético Nacional, uma marcação tanto ela alta, quanto ela média, quanto ela baixa. A marcação era dura dos jogadores do Bahia. Os caras tiveram uma disposição impressionante dentro de campo, querendo ganhar, o estádio lotado, vinha energia, claro, da arquibancada, mas o Bahia tem jogadores muito experientes que poderiam ter feito diferente. A inversão de posicionamento ontem do Bahia foi péssima. Ora, o Caio Alexandre muito bem marcado, o Bahia já fez isso outras vezes, troca o posicionamento com o Jean Lucas vem para cá para volante, Caio Alexandre avança um pouco, leva a marcação, né, que o Bahia está batendo ali, o Inestrosa, né, marcando muito forte por ali, o Viveiros, que foi maravilhoso no jogo, muito rápido, inclusive não só na parte ofensiva, na parte defensiva também na marcação. Então o Bahia ficou sem saída de bola e insistia a sair ali com o David Duarte, comigo. Não dá, tem horas que não dá para sair, nós até já falamos sobre isso. Quando o seu time é muito pressionado, a marcação do adversário é alta, no caso do Bahia, que tem muita qualidade na saída de bola, você dá o chutão, tem hora que tá para desafogar a defesa, você tem que dar o chutão para frente. Aí você não vê a participação do Cauli, apagadíssimo do jogo, um jogador que poderia, né, segurar uma bola, esperar a marcação adversária, cavar uma falta para dar um desafogo lá atrás, mas não aconteceu. Foi pressão o tempo inteiro. Não que o time do Atlético Nacional tenha chutado muito na meta do Bahia, dentro do gol do Bahia. Chutou várias vezes. Só que a bola passou muito alta, a bola passou pelo lado. Não foi aquela pressão de dentro da área, de chute para o Marcos Felipe fazer as defesas. Mas foi a pressão de ter a bola. Veja que o Bahia se notabilizou em colocar tipo 70% contra 30% do adversário de posse de bola. Ontem o Bahia teve pouco mais de 30% ou menos de 30% de posse de bola no jogo de ontem. Isso não é normal. Isso não é normal. E o Bahia já vem de 3 derrotas, né? Juntando aí Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, vem de 3 derrotas. Então foi um jogo onde o Bahia foi muito mal no gol, a defesa defendeu bem, né? Errou no momento do gol. O posicionamento domingo com o David Duarte, aliás, David Duarte precisa alertar para isso, é o segundo jogo consecutivo que o atleta vai no mano a mano com ele e ele vem desesperado no carrinho, para na frente do cara. O jogador, é claro, você está no jogo ali, você está fazendo a leitura da partida, você vê se o cara chuta melhor de perna direita, se ele ajeita a bola para a perna esquerda, qual é o pé melhor dele. Claro que o cara ia dar o corte para o lado direito, e o David Duarte vai desesperado ali no carrinho, passa batido, o cara faz o gol que foi anulado no primeiro tempo. Mas fora isso, comportamento bom de tempo de bola, cruzamentos na área, eles dois tirando a bola o tempo inteiro ali. E olha que a pressão era muito grande. O time do Atlético Nacional atacava com 6, 7 jogadores o tempo inteiro. Foi uma pressão muito grande. O Eric sofreu com o Camilo Cândido ali, atacando naquele lado, Viveiros atacando por aquele lado esquerdo, né, de ataque do Atlético Nacional, defesa do Bahia pelo lado direito, e faltou, claro, uma marcação mais efetiva. O que a gente percebe é que os jogadores adversários, eles passeiam contra o Bahia, que não existe uma marcação mais forte. E olha que o Bahia, né, começou esse Campeonato Brasileiro com essa postura de fazer uma marcação, de tomar a bola rápida do adversário. Ontem o Bahia não achou a marcação no Atlético Nacional e o resultado, gente, é esse. Perdeu o jogo por 1-0, poderia ter sido mais. O Bahia não mereceu, claro que poderia ter empatado. O único lance mais agudo do Bahia, já no final do jogo, Juba pega uma bola que sobrou do lado esquerdo, chuta, o goleiro defende, a bola sobra depois, num passe para o William José, que ele chuta de perna esquerda, o goleiro defende novamente. Poderia ter acontecido o empate ali, poderia, futebol é assim, mas por merecimento, pelo que aconteceu dentro do jogo, técnico e tático, o Atlético Nacional poderia ter vencido de mais gols, inclusive ontem lá em Medellín, na Colômbia. Agora resta acompanhar o jogo de hoje do Internacional. Eu acho que o empate seria o melhor para o Bahia, porque o Bahia jogaria por um empate contra o Internacional de Porto Alegre, no caso do empate de hoje, e aguardar os acontecimentos. Domingo tem Bavi, aí muda a chave, vem para o Campeonato Brasileiro, aí é uma outra história. Minha gente, ajuda o nosso canal aí deixando o like, tá bom? Grande abraço, se inscreve no nosso canal também, ativa o sininho para receber as notificações.
Grande abraço, ótima quinta-feira para todo mundo.